Agora presta atenção e olhem que caso absurdo. Um homem de 62 anos foi preso suspeito de matar o dono de um bar no Village Campestre. Village Campestre 2. Parte alta aqui da nossa capital, Maceió. Mas, Wilson, por que ele matou? Foi briga, confusão? O que aconteceu? Ele matou o dono do bar porque teria ficado insatisfeito com o tamanho da porção do tira-gosto do mocotó que ele pediu. Que absurdo, né? Eu volto ao vivo agora com o Alan Garcia para saber se é verdade isso que eu narrei, o Alan. A discussão começou porque ele pediu um mocotó, o tamanho que veio não foi o que ele imaginava, entrou-se numa discussão e ele achou então por bem matar o proprietário do bar porque não atendeu ao tamanho que ele imaginava do tira-gosto que ele desejava. É isso mesmo? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é incrível, né? Porque você ficou insatisfeito com o prato. Tem todo o direito, você chama o gerente, chama o dono, reclama, né? Se for até o caso, chama o PROCON para organizar aquela história, porque você não quer pagar. Mas essa pessoa que na época do crime tinha 42 anos, hoje 62, ficou insatisfeito, discutiu, foi embora e quando voltou armado. E deu 2 tiros no dono do restaurante. Um barzinho que funcionava na casa da vítima, que na época tinha 48 anos. Para a gente saber mais detalhes de toda essa história, inclusive do processo, enfim, a gente está aqui na DHPP com a delegada Rosimeire Vieira, que vai nos contar, né, alguns detalhes dessa história. Delegada, boa tarde para a senhora. Contei aqui o que a senhora já me contou, a gente conversando antes de entrar ao vivo. Cada dia que passa, a gente fica mais surpreso, né, com as razões que as pessoas lá fora têm para tirar a vida do outro. E a gente chega a mais uma história como essa. Um prato de comida, um prato de petisco, que o homem ficou insatisfeito. Exatamente. O autor desse homicídio foi preso ontem no interior na zona rural de Coruripe. E, de fato, a motivação desse homicídio se deu em decorrência de um desentendimento entre a vítima e o autor relativo à aquisição de um petisco num bar em que funcionava na casa da vítima. O autor estaria no estabelecimento e, ao adquirir um petisco, ficou insatisfeito com a quantidade e aí o autor e vítima entraram em discussão. Em seguida, isso evoluiu para vias de fato. Mas aí, cessada a discussão, o autor saiu do local e retornou pouco tempo depois com uma arma de fogo e assassinou o dono do estabelecimento com 2 disparos, sendo um deles na nuca, inclusive. A gente está aí, então, diante desse caso que vocês conseguiram prender esse homem ontem. Ele estava, né, no interior daqui de Alagoas. O processo corre há 20 anos e ele sempre confessou ter matado esse homem que na época tinha 48 anos. Exatamente, ele foi preso ontem, como eu disse, no interior de Alagoas, onde ele residia, e ele respondia ao processo em liberdade, inclusive tinha advogado constituído nos autos, e esse mandado de prisão, que foi expedido pela 8ª Vara, já é decorrente de uma sentença condenatória. Ele foi condenado a 13 anos de prisão, inclusive, a Justiça reconheceu como um motivo fútil, então foi um homicídio qualificado. E aí esse mandado que foi cumprido ontem é decorrente dessa sentença condenatória. Já se passaram 20 anos do crime, ele está sendo condenado a 13 anos de prisão. Acontece alguma coisa nesse meio, ou seja, ele pode, já que ele estava em liberdade, essa pena ser reduzida ou realmente permanece esses 13 anos? Ele foi condenado, foi encaminhado para o sistema prisional, onde ele vai ficar à disposição da justiça e qualquer outra decisão em relação à pena, à idade, circunstâncias do cumprimento, vai ficar a critério da justiça. Ele já tinha passagem pela polícia antes desse crime ou até depois? Não tinha nenhum registro. Esse foi o primeiro, então? Esse foi o primeiro. Delegada, muito obrigado, tá, pelas informações da senhora. Wilson, além da razão, né, dessa briga que motivou na morte desse homem que tinha 48 anos em 2001, quando foi assassinado, chama a atenção, né, a demora para se chegar a prender, a mandar prender esse homem, né, porque o mandado de prisão saiu e a polícia conseguiu prendê-lo rapidamente, mas a justiça demorou 20 anos
mesmo o autor confessando o assassinato, tem a vítima, né? Tinha a vítima lá dentro da casa dele, onde funcionava o bar, sabiam onde estava o autor, com a presença do advogado, mas 20 anos depois somente, né? Olha quanto tempo, é que saiu o mandado de prisão. É como você coloca aí, né? A justiça está precisando mudar. Esse é um ano de eleição, fique esperto em quem você vai votar aí. Eu volto com você, Wilson. Exatamente isso, Alan Garcia. Nós precisamos escolher bons representantes que deem uma chacoalhada, inclusive no Código Penal e o processo penal. Agradeço a delegada a doutora Rosemary também pelas informações e a polícia fica engessada, porque ela tenta fazer da melhor forma. Para você ter ideia, vamos dar um exemplo aqui, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas vamos dar um exemplo. Daquela questão da situação que tivemos agora, do cão que acabou, o rapaz incentivava a matar o gato. Aquele caso daquela dupla que foi morta em Coruripe e que já estão soltos, com o réu confessa avisando que matou, que fez da forma de truculência com facadas e tudo mais. Nós temos uma série de situações terríveis em que os policiais trabalham ferrenhamente, conseguem fazer inclusive ali um inquérito robusto, tem a prisão e depois na audiência de custódia, nas investigações, vai dando a ele toda a condição possível para que ele possa. 20 anos depois, já não é justiça, me perdoe. Por mais que a família esteja feliz, porque de qualquer maneira está preso o assassino que matou o rapaz dono do bar por um motivo fútil, banal. Mas 20 anos depois, sinceramente, já não é mais justiça, né? Uma pena mesmo, mas é o nosso retrato das nossas punições. Obrigado, Alan Garcia, pelas suas informações, agradeço à delegada também. Espero que ele fique preso, vamos saber por quanto tempo, né? Ainda tem isso. Obrigado, Alan, você volta daqui a pouquinho.